Olá, tudo bem? Ian é morto todos os dias por criaturas misteriosas, e a cada vez que começa uma nova vida, esquece as anteriores. Um dia, Ian participa de mais uma partida de hóquei. No final do jogo, ele marca o gol da vitória, mas o árbitro anula e encerra o jogo mais cedo, resultando na derrota do time de Ian. Seus companheiros culpam Ian pela derrota e o encaram enquanto voltam para casa. No vestiário, Ian tenta se recompor e, felizmente, sua namorada Jenny vem apoiá-lo. Ele então se oferece para levar Jenny para casa e eles saem do estádio. Antes de deixá-la, Ian compartilha suas frustrações sobre o jogo e não consegue parar de se perguntar como o tempo no placar poderia ter parado sozinho. Jenny começa a beijar Ian, distraindo-o de seus pensamentos negativos, mas eles são interrompidos pelos pais de Jenny, que aparecem na janela de sua casa. Ela se despede de Ian e corre para dentro. Ian percebe um balanço estranho em seu quintal antes de ir embora. Perto dos trilhos da ferrovia, Ian para o carro ao ver uma pessoa caída no meio da estrada. Apesar da forte chuva, ele desce do carro para tentar ajudar o estranho. Quando ele toca o ombro da pessoa, ele acorda e Ian rapidamente retorna ao carro para pedir ajuda. No entanto, ele não consegue entrar em contato com os serviços de emergência. Alguns segundos depois, ele tira os olhos do telefone e percebe que a pessoa não está mais lá. De repente, um enorme monstro quebra seu para-brisa, agarra Ian com seus membros e o arrasta em direção aos trilhos. Ian tenta se libertar das garras da criatura, mas ela o segura até que um trem o atropela. Imediatamente após a colisão, Ian se encontra em um escritório. Ele parece mais velho do que realmente é e está confuso sobre o que está acontecendo. Logo, o chefe de Ian se aproxima e pergunta se ele revisou as planilhas enviadas. Ian não se lembra de nenhuma planilha, mas responde que estava prestes a dar uma olhada nelas. Jenny se aproxima de Ian, que agora não é sua namorada, mas apenas uma colega. Ela lhe entrega novos documentos, aumentando ainda mais sua carga de trabalho. Ian pergunta se ela reconsiderou ir passar o fim de semana com os parentes, e ela suspira, dizendo que não pode evitar, embora tenha medo dos sermões da mãe sobre casar e ter filhos. Ao longo do dia, Ian trabalha intensamente. Depois, junta suas coisas e se prepara para voltar para casa. Ele entra no elevador e, no último momento, um homem claramente assustado e agitado entra correndo. No térreo, o homem entra em pânico, sai correndo do elevador, esbarra em uma pilha de caixas vazias e sai às pressas do prédio. Ian se dirige para a saída, percebendo que o segurança está lhe encarando. Lá fora, Ian vê que o homem do elevador desmaiou. Pessoas preocupadas tentam ajudar, pensando que ele pode estar tendo um ataque cardíaco. Ian percebe um homem suspeito segurando a mão do homem caído e seu rosto parece vagamente familiar. No entanto, Ian passa pelo homem e finalmente chega em casa. Servindo-se uma bebida, ele olha pela janela e percebe uma estranha sombra humana no prédio em frente. De repente, sua esposa Medeia se aproxima silenciosamente por trás dele e o assusta. Naquela noite, eles fazem amor e depois Medeia dá a Ian um relógio de pulso, esperando que isso o ajude a se atrasar com menos frequência. Medeia fala com entusiasmo sobre os recursos úteis do relógio, mas percebe que a mente de Ian está em outro lugar. Ela pergunta o que há de errado e Ian conta a ela sobre o homem do elevador que morreu diante de seus olhos e a pessoa estranha na multidão. Ian admite que a pessoa o lembrou muito do árbitro de hóquei que constantemente o importunava. Medeia fica surpresa ao saber que Ian costumava jogar hóquei, mas insiste que já contou a ela sobre isso antes. Para lembrar a esposa de seu passado atlético, Ian pega um álbum e mostra a ela uma foto do time. Porém, após examinar os jogadores, Medeia afirma que não está entre eles. Enquanto comem um sorvete, Ian tenta entender tudo, convencido de que se lembra claramente de ter jogado hóquei na faculdade. Medeia não estranha e aconselha Ian a ignorar. Eles voltam para a cama, mas Ian não consegue dormir. De repente, ele ouve uma misteriosa voz masculina dizendo que já é tarde demais. E então, ele vê uma sombra assustadora do lado de fora da janela. Na manhã seguinte, Medeia acorda Ian, dizendo-lhe para se levantar rapidamente ou ele se atrasará para o trabalho. No caminho para o escritório, ele percebe que seu novo relógio parou e durante uma das paradas, ele vê no ônibus dois caras que se parecem com seus antigos companheiros de hóquei. Os caras olham para Ian e o encaram antes de descer do ônibus. Ian os segue, mas eles mostram o dedo e desaparecem na multidão. De repente, um homem chamado Gray impede Ian. Gray diz a Ian que eles precisam ir para um lugar seguro rapidamente. Vendo um homem suspeito no meio da multidão, Ian segue Gray. Assim que eles estão em um beco, Ian pergunta se ele conhece Gray. Gray não responde diretamente, mas menciona que o relógio de Ian parou esta manhã e que eles vêm buscá-lo toda vez que seu relógio para. Gray não explica quem eles são,
mas informa a Ian que o estão caçando desde ontem. Quando ele acordou no escritório e começou essa vida, criaram especialmente para ele. Ian não acredita em Gray e começa a ir embora, mas Gray diz que essa vida logo terminará assim como a anterior, onde jogou hóquei na faculdade. Ian para e começa a levar Gray mais a sério depois de ouvir que o hóquei realmente fazia parte de sua vida. Gray garante a Ian que ele já foi outra pessoa antes e que se eles tirarem sua vida novamente, esse ciclo de vidas diferentes será interminável. Com ele morrendo todos os dias, Gray explica que eles podem alterar a realidade e controlar mentes, fazendo com que Ian veja apenas o que eles querem que ele veja. Ian, cada vez mais irritado, exige saber quem eles são, e Gray diz que esses seres são geralmente chamados de demônios ou fantasmas. Ian insiste que não acredita em bruxaria, mas Gray continua afirmando que essas criaturas, vivendo em outra dimensão, virão até ele para obrigá-lo a fazer o que quiserem. Frustrado e irritado, Ian de repente agarra Gray e o empurra contra a parede, exigindo saber o que eles querem. Naquele momento, um monstro negro emerge da parede e arrasta Gray para dentro. Abalado, Ian corre para a rua e de repente vê uma pessoa com buracos negros em vez de olhos. Piscando, ele percebe que era apenas sua imaginação. Ele tenta ligar para alguém, mas seu telefone não tem sinal. Ele então corre para uma cabine telefônica, mas tudo o que ouve é um barulho estranho. Ian sai correndo da cabine e corre para casa. Entrando em seu apartamento, ele diz a Medea que algo o está caçando. De repente, ele ouve sons estranhos vindos do porão e, em pânico, tranca a porta. Medea tenta acalmá-lo e abraçá-lo, mas de repente aparecem respingos vermelhos na porta. Medea esfaqueia Ian com uma enorme garra negra, revelando que ela é um deles. Ela o beija, depois o empurra no chão e ataca novamente. Ela diz que ele não deveria ter se lembrado de sua vida passada e então corta sua garganta. Ian acorda em uma nova vida ao volante de um carro e quase bate em um caminhão. Desta vez, ele é motorista de táxi e Jenny é sua próxima passageira. Jenny pede que ele fique alerta e não adormeça ao volante, e ele pede desculpas pelo descuido. Para ficar acordado, Ian inicia uma conversa com Jenny. Ela menciona que vai visitar os pais no fim de semana e reclama novamente das inevitáveis conversas sobre casamento e filhos. Logo, Ian deixa Jenny na casa dela e ela o convida para tomar um café. Ian recusa, não querendo se intrometer, então Jenny se oferece para levar o café para ele. Enquanto espera, Ian percebe um homem misterioso na rua e então vê uma sombra assustadora na janela de uma casa vizinha. De repente, Jenny aparece atrás dele. Assustado, Ian rapidamente volta para o carro e vê que seu relógio parou novamente. Pegando o café que Jenny trouxe para ele, ele sai e logo avista Gray acenando para ele na beira da estrada. Ian freia bruscamente e, pegando uma chave inglesa por segurança, se aproxima de Gray. Ele sente que conhece Gray, mas não consegue se lembrar de onde. Gray agarra seus ombros e diz a Ian que ele deve se lembrar de tudo, ou eles virão atrás dele novamente. Ele também avisa que Jenny está em perigo e precisa de proteção. Flashbacks das vidas passadas de Ian passam diante de seus olhos, mostrando que ele sempre esteve ligado a Jenny de alguma forma. De repente, Ian ouve um barulho atrás dele e se vira, erguendo a chave inglesa. Gray desaparece e Ian percebe um monstro negro no telhado de um prédio. Após ser atacado pela criatura, Ian acorda novamente. Desta vez, ele se encontra em uma agência de empregos. Lembrando-se claramente de fragmentos de suas vidas passadas, ele tenta encontrar qualquer informação nos papéis sobre a mesa. Só então, Jenny entra no escritório, ajudando-o na procura de emprego. Eles discutem as entrevistas anteriores de Ian, mas logo Jenny percebe que Ian parece profundamente perturbado. Ela pergunta se está tudo bem e Ian decide contar a verdade. Ian confessa que acorda em lugares diferentes todos os dias e tudo muda, exceto ela. Jenny não acredita nele e sugere que ele pode ter recaído no uso de drogas, apesar de suas promessas anteriores de permanecer limpo. Ele tenta convencer Jenny de que está dizendo a verdade e que eles estão em perigo. Logo ele percebe que o tempo parou novamente e um homem de suas vidas passadas está esperando do lado de fora da porta, agora com uma enorme garra negra. Aterrorizado, Ian sai correndo do escritório e corre para o elevador, mas o monstro de repente atravessa o teto do elevador com sua garra. Ian escapa novamente e corre para o corredor esbarrando em Jenny, que está confusa e não entende o que está acontecendo. Ian repete que ela está em perigo, então vê ainda mais homens de suas vidas passadas aparecendo. Ian corre aterrorizado até as escadas e logo se encontra no estacionamento, onde é perseguido por duas sombras. Indo para a rua, Ian chama um táxi e consegue escapar dos monstros por um curto período de tempo. No entanto, logo uma garra negra atravessa o teto do carro. Em pânico, Ian salta do táxi e é atropelado por outro carro.
Ele está deitado na estrada, incapaz de se mover devido aos ferimentos, e logo Medea e os outros homens se aproximam dele. Desta vez, Ian acorda com música alta em um apartamento imundo e percebe que é um viciado. Ao ouvir uma batida, ele se esforça para se levantar do colchão, abre a porta da frente e vê Jenny, que agora é sua vizinha. Ela exige que ele abaixe a música e Ian tenta falar com ela. Mas de repente ela percebe o braço dele e vê uma seringa saindo de uma veia danificada. Jenny recua enojada e volta para sua casa. Depois de um tempo, Jenny se prepara para sair. Ela abre a porta e Ian entra no apartamento pedindo ajuda. Jenny pega uma faca de cozinha, preparando-se para se defender, mas Ian a lembra que eles se conheceram em vidas passadas. De repente, ele se sente mal e os relógios param novamente. Jenny quer pedir ajuda, mas Ian a proíbe de sair do apartamento. Ele a incentiva a se lembrar de eventos de suas vidas passadas e conta fatos que ele não poderia saber. Parece que Jenny está realmente começando a se lembrar de algo, mas então a garra de um monstro rompe sua porta da frente. As sombras escuras se infiltram no apartamento, mas Ian e Jenny conseguem escapar pela janela. Ao descerem as escadas, eles se encontram no quintal cercados por monstros. Ian pega um pedaço de vidro, mas de repente Medea aparece atrás dele e agarra sua mão com um caco. Então, ela o agarra pelo pescoço e o pressiona contra a parede, preparando-se para acabar com ele mais uma vez. Mas de repente, Jenny se aproxima de Medea por trás e a esfaqueia no ombro com a faca. Medea se distrai e Ian e Jenny fogem. Logo, eles descem para o metrô e Jenny encontra um pedaço de tecido para enfaixar o braço de Ian. Além disso, ela confessa que começou a se lembrar de todas as suas vidas passadas depois que ele pediu que ela as lembrasse. Finalmente, o trem chega e eles embarcam, na esperança de atrasar o inevitável encontro com os monstros. Ian diz a Jenny que ela deveria ficar longe dele, mas ela insiste em ficar junto até o fim. Na próxima parada, um guarda entra no carro. Por alguns segundos, ele encara o casal atentamente e depois sai do carro para se juntar a Medea e aos outros. O casal continua sua jornada e Jenny adormece no ombro de Ian. Logo, Gray aparece do nada ao lado de Ian. Ele percebe que Ian parece mal, e Ian finalmente percebe que Gray é uma dessas criaturas. Gray explica que eles são chamados de coletores e que vivem para sempre, alimentando-se do medo humano. Quando um velho entra no trem na próxima estação, Gray assume a aparência de um monstro e o assusta muito. O velho foge e Gray parece revigorado e saudável novamente. Então Gray explica que o medo comum não é mais suficiente para muitos coletores, e agora eles estão em busca de emoções mais fortes. Agora os coletores não podem parar e ceifam cada vez mais vidas, evoluindo de parasitas a predadores. Ian não entende por que os coletores não o deixam em paz, e Gray diz que ele já foi o coletor mais poderoso e se rebelou contra os outros. Eles não podem destruí-lo, mas podem jogá-lo de uma vida para outra até que ele retorne para eles. Gray lembra ao abalado Ian que ele deve proteger Jenny porque ela é sua única chance de uma vida normal. Ele também avisa que os coletores já os encontraram e depois desaparece. Ian acorda Jenny e eles saem correndo do carro, mas monstros disfarçados de jogadores de hóquei já os estão seguindo na estação. O casal corre novamente e acidentalmente derruba um cara que passava. Ian e Jenny escapam, mas o cara tem a garganta cortada, consumido pelo medo. Logo, os coletores liderados por Medea finalmente alcançam eles. Medea diz que Ian está fraco porque não se alimenta há muito tempo. Então estende suas garras pretas e pressiona Jenny contra a parede. As veias de Ian começam a escurecer e Medea diz que sua necessidade do medo dos outros logo superará as emoções. Medea convence Ian a voltar para as colheitadeiras para que eles possam ficar juntos novamente, e para isso, ele precisa destruir Jenny. De repente, a expressão de Ian muda, e ele começa a sufocar Jenny, absorvendo seu medo. Ela implora que ele pare, e no último momento, ele a solta e se joga no trem. Ian se encontra em outra vida. Ele acorda amarrado a uma cama em um hospital psiquiátrico e pede ajuda. Logo, uma enfermeira vem ver como ele está, mas ela vê uma cena completamente diferente. Para ela, Ian está simplesmente em coma. Depois de garantir que seu estado está estável, a enfermeira vai embora e Medea aparece diante de Ian. Ela diz a ele que os colheitadores têm que tirar sua vida todas as vezes para fazê-lo esquecer por que se voltou contra eles. Mas suas memórias continuam ressurgindo. Medea exige que Ian confesse como conseguiu matar um dos coletores, já que nenhum deles possui tal poder. O próprio Ian não sabe o que aconteceu, então Medea e os outros coletores decidem tomar medidas drásticas. Eles transferem Ian para uma sala de cirurgia onde começam a torturá-lo de várias maneiras. Medea explica que eles não podem destruí-lo, mas também não vão deixá-lo ir, pois ele se tornou uma ameaça para os outros coletores. Ela o avisa que eles continuarão torturando-o até que ele lhes conte a verdade. Mas depois de outra injeção tóxica, ele perde a consciência. Ian logo acorda em uma enfermaria e vê uma criança deitada na cama à sua frente. Então Medea aparece ao lado de Ian e diz que ele precisa se alimentar ou ficará fraco.
Ian não quer machucar a criança, então os outros coletores assumem formas horríveis e assustam o menino. A criança grita de terror e médicos e enfermeiras entram correndo, mas não conseguem entender o que aconteceu. Ian perde a consciência novamente e então vê Jenny, agora enfermeira, na frente dele. Ela pergunta como ele está e vai embora, provocando uma enxurrada de memórias em Ian das torturas infligidas por Medea, tentando descobrir a verdade. Enquanto isso, Medea percebe que Ian traiu os coletores por causa de Jenny, que ele agora traz inconscientemente para cada vida. Medea está convencida de que assim que eles se livrarem de Jenny, Ian retornará para eles e se tornará um colhedor novamente. Algum tempo depois, Gray, idoso e enfraquecido, aparece na ala de Ian. Ele explica que Ian se tornou humano graças ao seu amor por Jenny. Esse amor o tornou forte o suficiente para destruir outros ceifeiros, parar de se alimentar do medo e da dor e até mesmo criar vida. Gray conta que ele também encontrou seu amor e ganhou uma nova vida, mas os ceifeiros destruíram sua amada. Agora Ian deve fazer todo o possível para evitar que tirem Jenny dele, porém para fazer isso, ele precisa se alimentar. Ian insiste que não pode prejudicar os outros, então Gray se oferece para deixar Ian se alimentar de seu medo, ajudando-o a morrer. Ian concorda relutantemente e Gray pega sua mão, transferindo sua força restante para Ian. As feridas de Ian cicatrizam instantaneamente e Gray se dissipa no ar. Logo depois, os coletores voltam para a enfermaria e descobrem que Ian não está em lugar nenhum. Eles vasculham meticulosamente a sala, que foi virada de cabeça para baixo, quando de repente Ian, na forma de um monstro, ataca um dos ceifeiros. Depois de lidar com o segundo coletor, Ian sai da enfermaria em forma humana e segue em direção a Jenny. Enquanto isso, Jenny está trabalhando com os arquivos sem perceber as misteriosas sombras negras dos coletores se aproximando dela. Cada vez que um deles tenta atacá-la, Ian ataca primeiro, perfurando-os com sua enorme garra. Depois de eliminar os coletores no corredor, Ian segue Jenny até o necrotério. Lá, Jenny percebe os monstros e pede ajuda. Ian diz a ela para correr e trava uma batalha com os coletores. Jenny corre para o corredor, mas Medea a embosca. Ao ouvir os gritos de Jenny, Ian corre para lá. Ele se prepara para lutar contra Medea, mas ela de repente o transforma de volta à sua forma humana e começa a mudá-lo através de suas diferentes vidas. Medea então o traz de volta e declara que Jenny não estará com ele em sua próxima vida. Medea agarra Jenny usando-a como escudo. Ian percebe que só há uma maneira de destruir Medea. Ele enfia sua garra em Jenny e Medea, relembrando as palavras de Gray sobre o poder do amor para trazer vida. Medea se desintegra imediatamente e Ian pega Jenny ferida. Ele promete que ela se lembrará disso apenas como um pesadelo e a cura com o poder de seu amor. No final, Ian se encontra de volta à pista de gelo e, desta vez, nenhum árbitro interfere enquanto ele marca o gol decisivo. Jenny vai ao vestiário para parabenizar Ian pela vitória e ele agradece por torná-lo humano. Ela não entende o que ele quer dizer, pois não se lembra do que aconteceu. De repente, Ian percebe uma pessoa estranha e imediatamente o persegue. Ele encontra o coletor em um dos corredores e ataca com sua garra negra, protegendo ferozmente sua vida humana. Se gostou deste vídeo, que tal assistir mais? Tenho certeza que vai gostar.